Profetas e doutores servindo ao Senhor. A liderança local reunia profetas e doutores, ministério que, após o período apostólico, tornaram-se pilares da edificação da igreja. Os profetas exortavam mediante a inspiração direta, os mestres instruíam com base nas Escrituras e na tradição dos ensinos de Jesus. Durante o serviço ao Senhor, marcado por oração e jejum, o Espírito falou. A disposição desses líderes em buscar a vontade divina revela uma comunidade madura, centrada em Deus e apta a discernir o propósito do Espírito para além das necessidades locais. Bom, a igreja de Antioquia, ela possuía uma liderança espiritualmente madura. É possível notar isso. E bem estruturada. Lucas, ele menciona a presença de profetas e doutores, ou seja, mestres, demonstrando que Deus concedia diferentes dons ministeriais para o fortalecimento da igreja. Em 1 Coríntios, no capítulo 12 e o versículo 28, Paulo ensina que Deus estabeleceu na igreja apóstolos, profetas e mestres, cada um com uma função específica para a edificação do corpo de Cristo. Os profetas eram usados pelo Espírito Santo para transmitir mensagens de exortação, consolação e direção à igreja. Embora algumas de suas mensagens fossem revelações específicas para aquele momento, elas nunca contrariavam a palavra de Deus. Já os mestres, eles tinham a responsabilidade de ensinar as escrituras com fidelidade, explicando a doutrina cristã e formando discípulos firmes na fé. Enquanto o profeta despertava a igreja para ouvir a voz de Deus, o mestre a fortalecia no conhecimento da verdade, né, da palavra. Outro detalhe importante é que esses líderes estavam servindo ao Senhor e jejuando. Lucas, ele utiliza o verbo grego leiturgeo. Esse verbo significa servir em um ministério, ou exercer um serviço sagrado, ou ainda desempenhar um serviço de adoração a Deus. No Antigo Testamento grego, a Septuaginta, leiturgel era usado para descrever o serviço sacerdotal no tabernáculo e no templo. Assim, Lucas escolhe um termo que remete ao culto prestado a Deus. Desse verbo deriva a palavra liturgia, muito utilizada até hoje para se referir à ordem do culto ou ao serviço de adoração, né? Nós sabemos que cada igreja tem a sua liturgia de culto, ou como o culto funciona. Ou seja, Lucas não diz apenas que aqueles líderes estavam reunidos ou realizando uma reunião administrativa. Eles estavam prestando um culto ao Senhor, adorando, orando, jejuando e dedicando-se ao serviço espiritual. Foi nesse ambiente de adoração que o Espírito Santo falou: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado, né? Lá em Atos, no capítulo 13 e o versículo 2. Esse detalhe do grego, ele nos ensina que a missão nasce da adoração. Antes de enviar missionários, a igreja de Antioquia estava ocupada em servir ao Senhor. Quando a igreja coloca Deus no centro de sua adoração e busca sua vontade, ela se torna sensível à direção do Espírito Santo, preparando para cumprir sua missão no mundo. O verbo utilizado por Lucas transmite a ideia de um serviço de adoração e dedicação a Deus. Antes de pensar em estratégias missionárias, a igreja estava voltada para o Senhor em comunhão, oração e jejum. Foi nesse ambiente de intimidade com Deus que o Espírito Santo revelou o seu propósito de separar Barnabé e Saulo para a obra missionária. Teologicamente,
esse texto destaca um princípio fundamental da pneumatologia. O Espírito Santo continua dirigindo a igreja. A missão não nasceu de necessidade de crescimento da igreja nem de um planejamento humano, mas da iniciativa do próprio Espírito. Isso demonstra que a obra de Deus, ela deve ser conduzida pela sua direção e não apenas pela capacidade ou pelos recursos humanos, né? Também aprendemos uma importante lição sobre liderança. Em Antioquia, não havia competição entre os ministérios, mas cooperação. Profetas e mestres trabalhavam juntos, reconhecendo que todos serviam ao mesmo Senhor e tinham o mesmo objetivo, que era o quê? Glorificar a Cristo e edificar a igreja, né? Esse deve ser o papel de todos dentro de uma igreja, ter um único objetivo, o de glorificar a Cristo. Portanto, igrejas fortes são construídas sobre dois fundamentos indispensáveis: uma vida de comunhão com Deus e um ensino fiel das Escrituras. Então, se falta uma dessas duas coisas na igreja, né, existe um problema ali. Quando oração, jejum e conhecimento da palavra caminham juntos, a igreja ela desenvolve sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo e discernir a vontade de Deus para a missão no mundo, ou até mesmo dentro do ambiente daquela igreja. Vamos ao subtópico 3 ali, a separação de Paulo e Barnabé. O Espírito Santo ordenou: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. A igreja respondeu com jejum, oração e imposição de mãos, reconhecendo o chamado divino e enviando seus melhores obreiros. Esse ato inaugura um novo momento da história cristã. A missão aos gentios é assumida oficialmente pela igreja. A obediência da congregação demonstra que a comunhão local é a parte ativa da vocação missionária e que o envio deve ser sempre acompanhado de intercessão, consagração e dependência do Espírito. O ponto central desse texto, né, que nós lemos, é que a iniciativa missionária partiu do próprio Deus. Esse é o ponto central. Não foi vontade de homem, não foi vontade humana, foi vontade do próprio Deus. Enquanto a igreja adorava, orava e jejuava, o Espírito Santo foi quem declarou: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Isso demonstra que Paulo e Barnabé não foram escolhidos pela igreja. Isso fica claro no texto. Mas já havia sido chamados por Deus. Ou seja, Deus já tinha um propósito através da vida daqueles dois homens. A igreja apenas reconheceu publicamente esse chamado e os enviou para cumprir a missão a qual eles foram chamados. A expressão apartai-me revela que Deus separa pessoas para um propósito específico. Paulo já havia sido escolhido desde sua conversão para levar o nome de Cristo aos gentios. E agora chegava o momento de iniciar oficialmente essa obra. Barnabé, conhecido por seu caráter encorajador e sua maturidade espiritual, seria seu primeiro companheiro de missão. Após receber a direção do Espírito, a igreja voltou a jejuar e orar, e então impôs as mãos sobre os missionários antes de enviá-los. É importante compreender que a imposição de mãos não concedia poder espiritual nem um novo chamado. Na Bíblia, esse gesto simboliza identificação, comunhão e reconhecimento e consagração para uma tarefa específica. A igreja estava declarando que apoiava aqueles obreiros e se comprometia a participar da missão por meio da oração e da comunhão. Do ponto de vista teológico, esse episódio destaca a missiologia, mostrando que a missão é obra de Deus. É o Espírito Santo quem chama, capacita,
envia e dirige os missionários, né. Então não é qualquer pessoa que está apta a realizar este tipo de trabalho. Não é qualquer pessoa que está apta a sair, né, da sua localidade, da sua cidade e ir para outro país, né, para outra cultura, realizar esse tipo de trabalho. É necessário um chamado específico para isso. A igreja, ela não cria a missão, ela participa da missão que pertence ao Senhor. Por isso, todo o trabalho missionário deve nascer da dependência de Deus e da obediência à sua vontade, né. Não só o trabalho missionário, mas todo o trabalho que é realizado dentro de uma igreja, né, ele deve partir da dependência de Deus, né. Tudo na nossa vida deve partir da dependência de Deus, porque se não estivermos na dependência e na obediência, tem muita chance disso dar errado, né. Outro detalhe importante é que Antioquia enviou seus melhores líderes. Em vez de reter Paulo e Barnabé por serem extremamente úteis, né, à igreja local, eles compreenderam que o reino de Deus é maior que uma congregação, né. Isso é maravilhoso, né. Hoje nós vemos que muitos obreiros, eles não vão para qualquer lugar. Eles querem escolher aonde ir, aonde estar, e se for uma comunidade difícil de trabalhar, então as pessoas fogem, né. É complicadíssimo. Mas uma igreja verdadeiramente missionária, ela investe pessoas e recursos para que o evangelho ele alcance outros povos. A igreja de hoje também deve compreender que missões fazem parte da sua identidade. Deus continua chamando homens e mulheres para diferentes ministérios, e cabe à igreja reconhecer esses chamados, sustentá-los em oração e contribuir para que a mensagem de Cristo alcance aqueles que ainda não ouviram o Evangelho. Uma igreja comprometida com a missão demonstra sua obediência ao Espírito Santo e participa ativamente da expansão do reino de Deus, né. Então a igreja ela tem que estar comprometida com essa missão de evangelizar, de espalhar, de levar o nome de Jesus Cristo, né, a todos. Amém? Vamos lá para o tópico 2 da nossa lição. O Espírito Santo e a obra missionária. O subtópico 1, o Espírito que conduz a missão. O livro de Atos pode ser chamado com justiça, de Atos do Espírito Santo. É ele quem inspira, dirige, separa e envia os missionários. A missão não nasce da criatividade humana, mas da vontade soberana do Espírito. Sem o poder do Espírito, até os apóstolos permaneceram retraídos com Pentecostes. Tornaram-se proclamadores ousados da fé. Assim, toda iniciativa evangelizadora autêntica é fruto da ação do Espírito no coração da igreja. Então, o livro de Atos, ele revela que o verdadeiro protagonista da expansão do evangelho é o Espírito Santo, né. Do primeiro ao último capítulo, nós podemos ver, o Espírito Santo ele trabalhando. Desde o início da igreja, é ele quem capacita os discípulos, concede coragem para testemunhar, orienta decisões e abre portas para que a mensagem de Cristo alcance novos povos. Por isso, muitos estudiosos, eles chamam Atos de Atos do Espírito Santo, pois a narrativa destaca continuamente a atuação do Espírito Santo na vida da igreja. Antes do Pentecostes, os discípulos estavam reunidos em Jerusalém, mas ainda marcados pelo medo e pela incerteza. Jesus, porém, havia ordenado que permanecessem na cidade até serem revestidos de poder. Quando o Espírito Santo foi derramado, eles foram transformados em testemunhas corajosas, anunciando o evangelho com autoridade e alcançando milhares de pessoas. Isso demonstra que a missão cristã não depende apenas de preparo humano, mas, sobretudo, da capacitação divina. Em Atos, no capítulo 13, novamente vemos o Espírito Santo tomando a iniciativa.
Foi ele quem ordenou: separem para mim Barnabé e Saulo para a obra que os tem chamado. Esse detalhe ensina uma importante verdade da pneumatologia. O Espírito Santo não apenas fortalece a igreja, mas também dirige sua missão. Ele chama pessoas, orienta os caminhos, abre oportunidades e sustenta os missionários diante das dificuldades. Ao longo das viagens missionárias de Paulo, essa direção fica evidente. O Espírito impediu a entrada em algumas regiões e conduziu os missionários à Macedônia, mostrando que Deus tinha um tempo e um propósito específico para cada lugar. A expansão do evangelho, portanto, não foi fruto de estratégias humanas, mas da liderança soberana do Espírito Santo. A igreja de hoje, ela continua dependendo da direção do mesmo Espírito. Planejamento, recursos e organização são importantes, mas jamais, jamais elas substituem a ação de Deus. Quando buscamos sua vontade em oração, obedecemos a sua palavra e permanecemos sensíveis à sua direção. Participamos da missão de maneira eficaz e cumprimos o propósito para o qual Cristo nos chamou: ser suas testemunhas até os confins da terra. Vamos lá para o subtópico 2: o poder do Espírito na evangelização dos gentios. Os discípulos viviam cheios do Espírito e por isso evangelizavam com coragem, discernimento e alegria. O batismo no Espírito Santo lhes deu poder para testemunhar de Cristo e eficácia em sua mensagem. Essa unção não apenas fortaleceu a pregação, mas também conferiu autoridade espiritual para enfrentar resistências, realizar sinais e consolidar igrejas em diversos povos e regiões. A expansão registrada em Atos, de 120 discípulos a multidões, é resultado direto dessa obra sobrenatural. Bom, a evangelização dos gentios, ela só foi possível porque a igreja ela atuava no poder do Espírito Santo. Jesus, ele havia prometido que os discípulos receberiam poder, né, ao descer sobre eles o Espírito Santo, e eles seriam testemunhas do Cristo. A palavra grega para poder é dunamis, que significa força, capacidade e poder sobrenatural. Esse poder não foi dado para exaltação pessoal, mas para capacitar a igreja a testemunhar de Cristo com eficácia. Ao longo do livro de Atos, vemos que os discípulos, cheios do Espírito Santo, eles anunciavam o evangelho com coragem, mesmo diante de perseguições. Em Atos, no capítulo 3, o verso 31, após orarem, todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a proclamar a palavra de Deus com intrepidez. Essa ousadia não era fruto de personalidade dos apóstolos, mas da ação transformadora do Espírito na vida de cada um deles, né? Além de conceder coragem, o Espírito Santo também lhes dava discernimento espiritual, confirmava a mensagem por meio de sinais e milagres e fortalecia as igrejas recém-formadas. Durante as viagens missionárias de Paulo, o evangelho alcançou cidades importantes do mundo romano, e comunidade cristã foram estabelecidas entre povos que nunca haviam ouvido falar de Cristo. Isso demonstra que o crescimento da igreja não ocorreu apenas por causa da habilidade dos missionários, mas pela atuação única, né, e sobrenatural de Deus através da vida de cada um deles. Na perspectiva da teologia pentecostal, o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder para o serviço cristão e para a evangelização. Ele fortalece o crente para testemunhar de Cristo, permanecer firme nas provações
e cumprir a missão confiada pelo Senhor. Assim como ocorreu na igreja primitiva, esse poder continua sendo indispensável para a expansão do reino de Deus. É importante observar que os sinais nunca foram o centro da mensagem. O foco sempre foi Cristo crucificado e ressuscitado. Os milagres confirmavam a pregação, mas não a substituíam. O verdadeiro objetivo do Espírito Santo é glorificar a Cristo e conduzir as pessoas à salvação. Hoje, a igreja continua enfrentando esses desafios para anunciar o Evangelho em um mundo cada vez mais resistente à fé cristã e cada vez mais perdido em suas concupiscências. Assim como os primeiros discípulos, precisamos depender do Espírito Santo, irmãos. Nossa dependência tem que estar toda no Espírito Santo para evangelizar com sabedoria, amor e coragem. O mesmo Espírito que capacitou a igreja no primeiro século continua fortalecendo os servos de Deus para proclamar a mensagem de Cristo até os confins da terra. Então, é o Espírito Santo quem nos ajuda, é o Espírito Santo quem nos direciona, é o Espírito Santo quem nos impulsiona a fazer essa obra maravilhosa de evangelização, de buscar almas, de buscar vidas, de levar e proclamar o Evangelho de Cristo. É Ele quem nos capacita. Amém? Vamos ao subtópico 3. Evidências da ação missionária do Espírito. As primeiras viagens missionárias mostram a clara intervenção do Espírito. Portas se abrem, vidas são transformadas e igrejas são plantadas, apesar de perseguições. Em Pafos, o confronto entre Paulo e Elimas não é apenas um episódio de oposição, mas uma demonstração de que a luz do Evangelho prevalece sobre as trevas. A conversão do procônsul Sérgio Paulo revela que nenhum nível social está além do alcance de Deus. A missão avança porque o Espírito autentica a mensagem e confirma a autoridade dos enviados. Nos capítulos 13 e 14 de Atos, eles demonstram que a expansão do Evangelho ela foi conduzida pelo Espírito Santo. Em cada cidade visitada por Paulo e Barnabé, Deus confirmava a sua presença por meio de conversão de pessoas, da formação de novas igrejas e de fortalecimento dos discípulos, mesmo em meio à oposição. Isso mostra que a obra missionária não depende de circunstâncias favoráveis, mas da ação soberana de Deus. Não importa quantos obstáculos venham surgir e aparecer. Se Deus está na frente, se Deus está no comando, se a igreja está debaixo da direção da vontade do Espírito Santo de Deus, não há nada que possa impedir a obra de prevalecer, de continuar. Um dos episódios mais marcantes ocorre na ilha de Chipre, na cidade de Pafos, onde Paulo confronta Elimas, também chamado Bar Jesus, um falso profeta e mágico que tentava impedir o procônsul Sérgio Paulo de ouvir a palavra de Deus. Cheio do Espírito Santo, Paulo repreendeu Elimas, que ficou temporariamente cego. Esse milagre não teve o objetivo de punir simplesmente o mágico, mas de demonstrar que o poder de Deus é superior às forças das trevas e que nada pode impedir o avanço do Evangelho. A conversão de Sérgio Paulo também possui grande significado. Como procônsul, ele era a mais alta autoridade romana da ilha de Chipre. Sua fé em Cristo revela que o Evangelho alcança pessoas de todas as classes sociais, desde os mais simples até os governantes. Deus não faz acepção de pessoas e sua graça está disponível a todos os que creem. Ao longo dessas viagens, vemos um padrão constante, onde o Evangelho era anunciado, surgiam tantas conversões quanto perseguições. Em cidades como Antioquia da Pisídia
Icônio, Listra e Derbe, Paulo e Barnabé enfrentaram rejeição, ameaças e violência. Em Listra, Paulo chegou a ser apedrejado e dado como morto. Ainda assim, eles perseveravam, fortaleceram os novos convertidos e organizaram as igrejas, mostrando que o crescimento do reino de Deus acontece mesmo em meio às adversidades dessa vida. Do ponto de vista teológico, esses acontecimentos evidenciam que o Espírito Santo autentica a mensagem do Evangelho. Os sinais e milagres registrados em Atos tinham como propósito confirmar a pregação de Cristo e fortalecer a fé dos novos discípulos. Jamais, jamais substituir a centralidade da palavra de Deus. Hoje não é diferente, irmãos. A igreja ela continua enfrentando oposição, ao anunciar o evangelho, principalmente. Mas pode confiar que Deus permanece no controle da sua obra. E esse controle nunca sai da mão dele. O Espírito Santo, ele continua abrindo portas, transformando vidas e fortalecendo aqueles que permanecem fiéis. Nossa responsabilidade é anunciar Cristo com coragem, sabendo que é Deus quem convence, salva e edifica a sua igreja. Basta cumprirmos o nosso papel, que o Espírito Santo fará e dará conta com muita excelência, né, do papel dele. Amém? Vamos ao tópico 3 da nossa lição. A igreja como agência missionária. Subtópico 1. A igreja que ouve a voz de Deus. Antioquia serve de modelo para toda a comunidade cristã. Uma igreja que ora, jejua e discerne a direção divina. Uma igreja missionária cresce na comunhão e age por obediência. A obra missionária não é programação, mas identidade. Em Atos 13, vemos que o Espírito fala à igreja que se coloca diante de Deus com reverência e compromisso. A igreja de Antioquia, ela tornou-se um exemplo para todas as igrejas, porque ela cultivava uma profunda comunhão com Deus, né? Antes de enviar missionários, seus líderes estavam reunidos em adoração, orando e jejuando. Essa atitude demonstra que uma igreja verdadeiramente missionária, ela não age por impulso, para aparecer, para mostrar que tem, ou apenas por planejamento humano, mas ela busca conhecer e obedecer à vontade de Deus. O jejum e a oração não eram simples práticas religiosas, eram expressões de dependência de Deus. Foi nesse ambiente de comunhão que o Espírito Santo revelou seu propósito para Barnabé e Saulo. Isso nos ensina que Deus fala a uma igreja que valoriza a sua presença e está disposta a ouvir sua voz por meio da palavra e da direção do Espírito Santo. Teologicamente, esse texto ele evidencia que a missão faz parte da própria natureza da igreja. A igreja existe para glorificar a Deus, edificar os salvos e anunciar o evangelho ao mundo. Por isso, missões não devem ser vistas como um departamento da igreja, mas como uma expressão de sua identidade. Uma igreja que perde sua visão missionária deixa de cumprir uma parte essencial de sua vocação, né? Eu acho que você já deve ter visto, né? Todas as vezes como vamos ter evangelismo, né, as pessoas acham que é responsabilidade somente do líder de evangelismo ou do líder de missões, da pessoa que está na frente do trabalho de missões, né? E acaba não indo, acaba não participando. Mas este é um trabalho que abrange toda a igreja, né? Toda a igreja deve estar presente ou deveria estar presente, né, neste trabalho, apoiando este trabalho, porque foi para isso que Deus nos preparou, né?
para que nós levássemos a palavra dele para os de fora. Nada adianta nós ficarmos presos dentro da igreja e não levarmos esse amor, né, essa esperança que nos alcançou para outras pessoas. Então é um trabalho para toda a igreja, não é só para quem está na frente do trabalho de missões. Além disso, Antioquia, ela demonstrava que ouvir a voz de Deus exige obediência. Depois de receber a orientação do Espírito, a igreja não hesitou em enviar Barnabé e Saulo, mesmo sabendo que perderia dois de seus principais líderes. Eles entenderam que o reino de Deus é maior que os interesses da igreja local, né? Hoje nós vemos que os púlpitos, né? Igrejas que têm púlpitos cheios de obreiro, e às vezes outra igreja no bairro próximo tá o pastor sozinho, né, suando ali para fazer a obra de Deus, né, em vez de dividir, de enviar esses irmãos para ajudarem, né, o pastor a estar realizando esse trabalho, não, as pessoas querem estar numa igreja boa, numa igreja cheia, né, numa igreja que está pronta já, somente para sentar ali, adorar e servir no conforto, né, de uma igreja bem estabelecida. Mas Deus, ele quer mais. Deus, ele espera mais de cada um de nós, principalmente se você é um obreiro, uma obreira da casa do Senhor. Assim como a igreja de Antioquia, nossas igrejas precisam cultivar uma vida de oração, jejum e fidelidade à palavra para discernir a direção de Deus. Quando colocamos o Senhor no centro de nossas decisões, aprendemos a ouvir sua voz e cumprir nossa missão com sabedoria, amor e obediência. Uma igreja que escuta a Deus será sempre uma igreja comprometida com a evangelização e com a expansão do reino de Deus. Então nossos ouvidos, eles têm que estar sensíveis à voz do Espírito Santo em tudo e para tudo que nós fazemos em nossas vidas, principalmente nos trabalhos que realizamos dentro da igreja. Certo? Vamos ao subtópico 2. Uma igreja que envia e sustenta seus missionários. A imposição de mãos sobre Paulo e Barnabé mostra que a igreja participava ativamente do envio. Não retém seus melhores servos, mas os consagra ao propósito eterno. Sustentar, interceder e acompanhar missionários é parte inseparável da vocação eclesial. Assim como Antioquia se tornou um centro de envio, cada igreja local é chamada a tornar-se base de operação para que o evangelho alcance novos povos e culturas. A igreja de Antioquia compreendeu que a missão não terminava ao reconhecer o chamado de Paulo e Barnabé. Ela participou ativamente do envio desses homens por meio da oração, do jejum e da imposição de mãos sobre eles. Esse gesto simbolizava a identificação da igreja com os missionários, o reconhecimento público de seu chamado e o compromisso de apoiá-los na obra que Deus lhe havia confiado. É importante destacar que Antioquia enviou dois de seus líderes mais capacitados. Humanamente, seria mais conveniente mantê-los na igreja local. Mas aquela congregação entendeu que o reino de Deus é maior que os interesses de uma única comunidade. A prioridade era que o evangelho alcançasse povos que ainda não conheciam a Cristo. Ao longo das viagens missionárias, percebe-se que Paulo e Barnabé mantinham um vínculo com a igreja que havia enviado eles. Ao retornarem, reuniam a congregação para relatar tudo o que Deus havia realizado entre os gentios. Esse relacionamento demonstra que a responsabilidade da igreja não termina no enviar, né, as pessoas para a obra missionária. Ela continua acompanhando, intercedendo e orando e participando da obra missionária ativamente. Do ponto de vista da missiologia, esse é um princípio fundamental. A missão é responsabilidade de toda a igreja, não é de uma pessoa.
Alguns são chamados para ir ao campo missionário, outros são chamados para enviar, sustentar financeiramente essas pessoas que vão ao campo, orar, cuidar daqueles que foram enviados. Todos participam da mesma missão e compartilham do mesmo propósito de tornar Cristo conhecido entre as nações. Então, se eu não tenho chamado para ir, com certeza eu tenho chamado para orar, ou tenho chamado para ajudar com oferta, né? De alguma forma, eu preciso participar dessa grande missão, deste grande trabalho, tá? O apóstolo Paulo também destaca esse princípio em suas cartas, agradecendo às igrejas que contribuíram para o seu sustento e ministério. Isso mostra que investir em missões é um ato de adoração e uma forma prática de cooperar com a expansão do reino de Deus. Toda igreja local, ela deve enxergar-se como uma base missionária. Além de evangelizar sua comunidade, deve investir na formação, no envio, no sustento de missionários. Mesmo aqueles que não podem ir ao campo podem participar da obra por meio da oração, das contribuições e do encorajamento. Quando a igreja assume essa responsabilidade, ela demonstra que compreende seu papel no cumprimento da grande comissão e participa ativamente da propagação do evangelho até os confins da terra. Vamos lá, o subtópico 3, para concluirmos aqui a nossa lição. Uma igreja que cumpre a grande comissão. A ordem de Jesus permanece: ir, pregar, fazer discípulos e alcançar nações. No mundo, ainda há povos que nunca ouviram o evangelho. Como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? O Espírito continua chamando homens e mulheres para essa obra, e cabe à igreja atender ao chamado com prontidão, oração, recursos e disposição para ir. A missão da igreja tem sua origem, como nós vimos, né, nas palavras do próprio Senhor Jesus. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, o verso 19 e 20, você pode acompanhar comigo aí na sua Bíblia. Vai dizer assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Esse mandamento, conhecido como Grande Comissão, não foi dirigido apenas aos apóstolos, mas é um mandamento que fora dirigido à igreja de todos os tempos, do passado, do presente e do futuro. Portanto, anunciar o evangelho não é uma opção, né? Não é uma múltipla escolha onde você escolhe o que quer fazer. Não. É uma responsabilidade de toda a igreja e de toda pessoa que se diz cristã. É importante observar que Jesus não ordenou apenas ir, mas fazer discípulos. No texto grego de Mateus 28:19, o verbo principal é mateteusate, que significa façam discípulos. Isso mostra que a missão vai além da evangelização inicial. Ela inclui ensinar, acompanhar e ajudar os novos convertidos a crescerem na fé e na obediência a Cristo. Aí nós vemos a importância do discipulado dentro de uma igreja. Muitas das vezes a igreja consegue ganhar aquela alma, e aquela alma vem para o culto, permanece naquela igreja e fica ali, né, largada.
sem um discipulado, sem estruturar ela em uma base sólida para que ela consiga continuar caminhando e enfrentar os desafios que virão sobre a vida dela, assim como vem na minha, assim como vem na sua, assim como vem na vida de todos os cristãos. Então é necessário ter uma base sólida. O apóstolo Paulo reforça essa responsabilidade na sua carta aos Romanos, quando ele pergunta: como crerão naquele de quem nada ouviram? Ou seja, como as pessoas vão crer? E como ouvirão se não há quem pregue? Se nós não levarmos essa palavra, como elas ouvirão? E como pregarão se não forem enviados? Então, nós vemos esses termos aí entrelaçados, né? Essas perguntas evidenciam que Deus escolheu a igreja como instrumento para levar a mensagem da salvação ao mundo. O plano de Deus envolve pessoas anunciando o evangelho e igrejas enviando e sustentando aqueles que são chamados para essa grande missão. Apesar do evangelho já ter alcançado muitos países, ainda existem milhares de povos e grupos étnicos com pouco ou nenhum acesso à mensagem de Cristo, né? Por mais que pareça impossível. Essa realidade nos lembra que a grande comissão ainda não foi concluída. O Espírito Santo ele continua chamando homens e mulheres para servir no campo missionário e despertando igrejas para participar dessa obra. Do ponto de vista da missiologia, a missão possui um alcance universal. O evangelho é destinado a todas as nações, culturas e povos, sem distinção nenhuma. Esse propósito cumpre o plano de Deus, revelado desde o Antigo Testamento e confirmado por Cristo, que morreu para salvar pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Cumprir a grande comissão é responsabilidade de toda a igreja. Alguns são chamados para ir ao campo missionário, outros contribuem com recursos, intercessão, apoio. O importante é que ninguém fique de fora, que nenhum cristão permaneça indiferente à missão dentro da sua igreja. Devemos perguntar constantemente ao Senhor: como posso participar da expansão do teu reino? Quando cada membro assume seu papel, a igreja continua levando o evangelho até que Cristo ele volte, até que Cristo ele venha. Então é importante que cada um faça o seu papel. Pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus sempre vai levantar alguém, sempre vai chamar alguém. E aqueles que não foram levantados, que não foram chamados com esse propósito específico de ir, ele deve ajudar, orando, jejuando e abençoando os missionários que já estão no campo. Amém, meus irmãos? Vamos aqui para a nossa conclusão e concluímos essa primeira lição do trimestre. A missão entre os gentios começa com oração, jejum e sensibilidade à voz do Espírito. A igreja de Antioquia mostra que Deus fala, chama, separa e envia, e que as igrejas respondem, intercedem e sustentam. A palavra de Deus é poderosa para transformar todo pecado em uma pessoa regenerada, alcançada pela graça. Hoje o Espírito continua chamando sua igreja para alcançar as nações. Estamos dispostos a ouvir, obedecer e participar da missão que ainda está em andamento? Essa é a pergunta que encerra e conclui, né, a nossa lição de hoje. Essa lição ela nos leva a uma reflexão pessoal, a cada pessoa fazer uma reflexão pessoal. Qual tem sido a nossa participação na missão de Deus? Talvez o Senhor esteja nos chamando para evangelizar alguém próximo, contribuir com missões, interceder por missionários ou até servir em outro lugar, fazer a missão transcultural, transnacional.
Independente da forma, todos os cristãos são chamados a participar da expansão do reino de Deus. Que possamos seguir o exemplo da igreja de Antioquia, ouvindo a voz do Espírito Santo e respondendo com fé, obediência e disposição para que o evangelho ele continue alcançando pessoas, né, até os confins da terra. Amém? Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, né? Desculpem um pouco a voz, eu estou gripado, né? Me recuperando de uma gripe, mas nós iniciamos esse trimestre com o pé direito. Essa primeira lição é só o começo de tantos assuntos bons que nós falaremos aqui no livro de Atos sobre missões, né? Que é um assunto fundamental para a igreja de Cristo. E se você desejar, né, utilizar os nossos slides aí também na ministração da sua aula, você pode estar entrando em contato conosco pelas nossas redes sociais, tá? Estamos no TikTok, estamos no Instagram, aí estamos aqui no YouTube. Então você pode entrar em contato conosco e adquirir esses slides para você estar ministrando a sua aula. Então, que Deus abençoe e até a próxima aula, se assim Deus permitir.